Existe uma pergunta que, em algum momento da vida, todos nós fazemos, né? Por quê? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que momentos difíceis chegam quando menos esperamos? Por que o sofrimento parece, às vezes, não ter explicação? A Bíblia não ignora essas perguntas, pelo contrário, ela nos apresenta uma das histórias mais profundas sobre isso, a história de Jó. E o que você vai aprender com essa história pode mudar completamente a forma como você enxerga a dor. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Ele não era alguém distante de Deus, não era alguém vivendo em erro. Pelo contrário, a Bíblia mostra que ele vivia de forma justa. E mesmo assim, o sofrimento chegou. Em pouco tempo, Jó perdeu tudo. Seus bens, seus filhos, sua saúde, tudo foi tirado dele. Imagine o impacto disso. Uma vida estruturada, destruída de repente. E aqui está a primeira grande lição. O sofrimento nem sempre é consequência de pecado. Muitas pessoas pensam que quando algo dá errado, é porque fizeram algo errado. Mas a história de Jó mostra que nem sempre é assim. Às vezes, o sofrimento faz parte de algo que não conseguimos entender naquele momento. Mesmo diante de tudo isso, Jó faz algo surpreendente. Ele declara: "O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Isso não significa que ele não sentia dor. Significa que mesmo na dor, ele escolheu confiar. Mas Jó não era um robô sem sentimentos. Ele chorou, questionou, sentiu o peso da dor. E isso nos ensina algo importante. Sentir dor não é falta de fé. Questionar não é pecado. O sofrimento não te afasta automaticamente de Deus. O que você faz com ele é o que importa. Ao longo da história, amigos de Jó tentam explicar o sofrimento dele, mas fazem isso de forma errada. Eles insistem que Jó deve ter pecado, que aquilo era consequência de algo oculto, mas eles estavam equivocados. E aqui vai outra lição poderosa. Nem toda opinião sobre o seu sofrimento está correta. Nem todo conselho reflete a verdade de Deus. Mesmo sem entender tudo, Jó permanece firme. Ele não abandona Deus. Ele não desiste da fé. E então, depois de todo o processo, Deus responde, mas mostrando algo maior, sua grandeza, seu poder e sua soberania. Jó percebe algo profundo. Em Jó capítulo 42 ele declara: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Isso muda tudo, porque mostra que o sofrimento também pode gerar intimidade com Deus. E então vem a restauração. Deus muda a história de Jó. Ele recebe o dobro de tudo o que havia perdido. Mas mais do que bens, ele recebe uma nova visão, uma nova maturidade espiritual. A história de Jó nos ensina que o sofrimento não é o fim, não é abandono e não é perda definitiva. Talvez hoje você esteja vivendo algo difícil, algo que você não entende, algo que dói, mas essa história te lembra de algo poderoso. Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando não há respostas. Deus está presente. E no tempo certo, aquilo que hoje parece dor pode se transformar em algo muito maior. Nunca esqueça, o sofrimento pode até te atingir, mas ele não define o final da sua história, porque Deus ainda está escrevendo e ele não terminou. Depois de tudo que você ouviu, talvez exista algo dentro de você que ainda dói. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, um sofrimento que ninguém entende, uma fase em que tudo parece confuso, e assim como Jó, você pode até não entender o porquê, mas isso não significa que Deus te abandonou. Hoje, você pode entregar essa dor nas mãos dele. Então agora, se puder, feche seus olhos, respire fundo e vamos falar com Deus juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto. O Senhor conhece cada pessoa que está orando agora, sabe das dores que carregamos, das perdas, das lutas e dos momentos em que não entendemos o que está acontecendo. Pai, muitas vezes nos sentimos como Jó, confusos, cansados, feridos, sem respostas. Mas hoje nós escolhemos confiar em Ti, mesmo sem entender tudo, porque sabemos que o Senhor continua no controle. Pai, fortalece o nosso coração agora. Nos dá fé para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Nos dá paz, mesmo no meio da dor. Nos dá esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Senhor, cura aquilo que está ferido dentro de nós.
toda dor emocional, toda tristeza, toda angústia, nós colocamos tudo diante de Ti agora. Pai, nos ajuda a não desistir, assim como Jó permaneceu firme. Nos dá força para permanecer também. E mesmo que não tenhamos todas as respostas, que possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Transforma esse momento difícil em algo que nos aproxime mais de Ti, nos faz crescer, amadurecer e conhecer mais profundamente a Tua presença. Nós confiamos que no tempo certo, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai fazer algo novo. Obrigado porque o Senhor não nos abandona e porque a nossa história ainda não terminou. Nós oramos com fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você ainda não entenda o porquê da dor, mas isso não significa que Deus não está agindo. Assim como na vida de Jó, o sofrimento não foi o fim, foi um processo que revelou algo maior. Confie, porque aquilo que hoje te machuca, amanhã pode ser o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida.